vamos começar a nossa aula, tá? Então, hoje é citoesqueleto. Em sequência, a gente tira dúvidas de membrana e mitocôndrias e faz as nossas eletromicrografias que eu passei para vocês. Não sei quem conseguiu aí estar visualizando as eletromicrografias. Vamos para a apresentação. Vai começar a gravar aí. Vou pegar o laser point aqui. Acho que fica melhorzinho, ele só não aumenta. Fica assim. Então, hoje nós vamos ver citoesqueleto celular, né? Toda essa organização dentro da célula, como acontece, como a célula se organiza. Nós vimos membrana, né? Então, nós vimos membrana que sem membrana não houve, não haveria surgimento de vida. Então, foi a possibilidade de surgir vida. Foi aí com o surgimento das membranas, que delimitou espaços, separou meios, e depois essas membranas aí foram evoluindo, esses espaços, né, que foram aí delimitados, foram evoluindo e chegaram a surgir as membranas internas, as endovaginações de membrana, surgindo organelas internas, organizando o núcleo, guardando material genético. Então, se a gente for pensar na célula, né, assim, na primeira célula que surgiu, nesse caminhar desta célula, então foi desta forma. E hoje nós temos aí as células eucariontes, células animais, né, que são células bastante complexas, cheio de muito bem organizadas, e o citoesqueleto, então, faz parte desta organização. Que também vai permitir aí todo o formato de célula, vai permitir movimentações, tudo dentro desta célula. Nós vamos ver, então, as funções de cada um, tá? Nós vamos ver quais são os principais elementos e depois vamos passar por eles, identificando funções, como trabalham, como eles são formados. Talvez vocês já tenham visto alguns deles, ou todos, né? É um momento, então, como são disciplinas básicas dentro do curso, já vem logo no primeiro período, para depois vocês poderem dar continuidade, já conhecendo uma célula aí perfeitamente, com suas funções. Vimos mitocôndrias, que a sua principal função é gerar energia, né? A célula sem energia. Por isso que eu trago mitocôndria logo no início, porque aqui a gente vai falar de ATP, a gente vai falar de GTP, então que essas moléculas energéticas, onde surgiu isso, né? Então, por isso vem a mitocôndria logo também nesse início, para a gente poder já ter essa noção. Ah, eu já sei como se faz a energia dentro da célula, como é produzida. Então, sabendo isso, como essa energia é produzida, a gente pode já estar falando sempre em ATP, GTP e tudo mais, que vai estar bem claro. Eu gosto de ter, né, eu monto a minha, não é uma sequência de livro necessariamente, mas eu montei o meu cronograma, sempre vem montando e sempre montei, tentando seguir essa ordem, mais primeiro a membrana, né, que delimitou, fechou uma célula, aí depois eu vou para mitocôndria, que gera energia, sem energia essas células não fazem nada, e depois a gente começa a ir para as outras organizações internas, que a gente vai ver citoesqueleto, a gente vai ver o núcleo, né, o núcleo interfásico, que é aquele que não está em mitose, e o núcleo que vai entrar em processo de divisão, e depois a gente vê sistema de endomembranas, que são as organelas internas, as membranas que foram delimitando compartimentos dentro da célula. Então, isso aí é o que a gente vai estar vendo, e para o final da disciplina a gente vê a diferenciação celular, matriz, porque matriz já é o que está fora da célula, já é dando até um passo aí em caminho à histologia, tá? Que é a matriz extracelular, mas matriz ainda vem dentro dos livros de biologia celular e molecular, por isso a gente trabalha. A diferenciação celular, só falando um pouquinho aí de tudo que a gente vai ver. A diferenciação celular, que é como as células se diferenciam, né? Como é que uma vira uma fica prismática, outra circular, outra alongada, outra vai formar músculo, uma vai formar células do cérebro, células nervosas. Então, nós temos toda essa diferenciação dentro das células, dentro do nosso organismo também. Então, vamos lá. Os principais elementos que formam o citoesqueleto, tá? Os componentes aí proteicos mesmo, ou filamentos proteicos, são os microtúbulos, aqui está em ordem de tamanho. Microtúbulos, filamentos intermediários, filamentos de actina. Esses três são os principais, né?
Sempre os livros aí trazem esses três principais. Filamento de miosina, que a gente vai estar vendo que ele se associa com a actina, para algumas funções específicas. E diversas macromoléculas proteicas que se associam a esses filamentos para que eles consigam cumprir suas funções, tá? Para dar estabilidade, para permitir para essa, né, estabilidade, essa manutenção, ou para mantê-lo fixo em algum ponto dentro da célula. Então, diversas macromoléculas para fazer feixe, isso vai sempre existir aí, que é possível formar dentro da célula. Todos são filamentos proteicos, tá? Então, todos são proteínas que se associam aí, cada um com seus tipos específicos de proteínas, e estão em constante reorganização. O que é isso? Está em constante reorganização. De acordo com a demanda celular, ela vai estar polimerizando, né? Ou indo para uma direção da célula, crescendo, ou desfazendo esses polímeros, desfazendo esses filamentos e mudando de direção, desfazendo num ponto da célula, desfaz todos esses filamentos e eles vão se organizar em outro ponto da célula. Então, a gente pode pensar esse citoesqueleto como um todo, incluindo microtúbulos, filamentos intermediários, filamentos de actina, estão em constante reorganização para atender a demanda celular, tá? As funções do citoesqueleto como um todo, envolvendo todos os filamentos proteicos, tem, né, quais as principais funções. Depois nós vamos ver algumas específicas de cada uma, mas as principais funções, de modo geral, é dar forma, tá? Manter esta forma celular. Então, é tanto estabelecer uma forma celular, manter esta forma celular e modificar também, quando necessário, esta forma celular, tá? E também, então, aí vai estar organizando toda essa estrutura interna da célula. Essa é a importância. Sem citoesqueleto, imagina como a célula seria, né? Eu acho que um nada. Um ameba, algo muito ali sem formato, sem posicionamento de organelas, algo bem, bem estranho. E não conseguiríamos evoluir tanto como evoluíram as células aí eucariontes. Talvez não teríamos saído de uma bactéria, né? Teríamos ficado lá só nos reinos das bactérias. Esse citoesqueleto interno permite deslocamentos intracelulares, tá? Então a gente pensa, eu gosto sempre em aula, né? É bom estar em aula, aqui vocês não vão estar me vendo, mas em sala de aula eu sempre gosto, a gente usa muitas mãos, eu então uso muitas mãos para ficar expressando o que eu estou falando. Então, né, não tem nadadeiras. Como é que uma vesícula sai lá de perto do núcleo, vai passando por todos os sistemas de endomembranas, por Golgi, passa primeiro pelo retículo, várias camadas tem o retículo, vai para o Golgi também tem várias camadas, passa por elas e pode, às vezes, chegar a ser exposta lá na membrana, para fora da membrana. Como isso anda, né? Como isso se locomove dentro da célula? Não tem nadadeiras, né? Não sai nadando, não desaparece num canto e aparece no outro. Então, realmente, para todos esses deslocamentos intracelulares que a gente imaginar que está acontecendo e que acontece dentro da célula, o citoesqueleto vai estar atuando, tá? Ribossomos, para serem ali posicionados e também transportados, organelas, seja ela qual for, tá? Cromossomos, os cromossomos durante a divisão celular precisam se locomover, precisam ser puxados, ser divididos, né, separados, cada um vai para uma posição da célula. Quem está fazendo isso? Citoesqueleto. Toda organização interna, por que nas nossas células eucariontes, na maioria das células, o núcleo está no centrinho, né? Na maioria, vai ter exceções. O núcleo está no centro dessa célula, as organelas vêm em sequência. Por que vem primeiro o retículo, depois vem o Golgi, depois ficam as vesículas, as mitocôndrias onde estão? Então, tudo isso, toda essa organização celular, né, essa fixação ou sustentação de organelas, posicionamento também dessas organelas, porque estão sustentadas, então elas se posicionam num ponto específico, isso tudo, tá, é devido ao citoesqueleto. Olha só que bonitinho. Aqui a gente tem uma porçãozinha da célula, onde a gente mostra os filamentos do citoesqueleto. Nós temos os mais grossos aqui, ó, o maiorzão, que é o microtúbulo, tá? Nós temos o filamento intermediário, que seria esse aqui,
segundo maior aí, em questão de espessura, e os microfilamentos, ou filamentos de actina, que são esses mais fininhos, ó, tá certo? Então, às vezes, ó, organelas imobilizadas pelo citoesqueleto. Olha os filamentos de actina aqui, fixando, sustentando organelas. Se essa mitocôndria precisar se locomover, ela vai usar esse microtúbulo aqui, ó. E vai existir proteínas específicas que vão grudar nessa mitocôndria e vai carregar ela para outro ponto, se ela precisar se locomover, tá? Essa vesícula, se ela precisa ficar aqui, ela vai ficar aqui, mas se ela precisar também ser transportada, ela vai ser. Aqui nós estamos vendo, pode ser um Golgi, provavelmente um Golgi, pelo formato aqui, tá? Ou também poderia ser retículos, liso, também pode ser. São membranas, aí são organelas, tá certo? Então, aí mostrando toda essa. E dentro da célula, né, todas as células vão ter todos esses filamentos do citoesqueleto. Vamos falar do microtúbulo, então. Onde encontramos os microtúbulos dentro das células? Aí eles são denominados de microtúbulos citoplasmáticos, aqueles que estão dispersos pelo citoplasma, tá? Mitóticos, aqueles que vão estar envolvidos em divisões celulares. Ciliares e flagelares, formando cílios e flagelos. Vamos ter os microtúbulos, então, específicos, formando cílios e flagelos. E nós vamos ter microtúbulos também centriolares, formando centríolos. Então, olha só como os microtúbulos estão bem distribuídos pela célula, em várias funções. Como se forma, né, como é aí a estrutura desse microtúbulo? São tubos longos e ocos, tá certo? Formado pelos monômeros aí, ou pelos polímeros, né? Alfa-tubulina e beta-tubulina, ó. Alfa e beta-tubulina formando um dímero alfa-beta-tubulina, tá certo? Então, para formar o microtúbulo, eu preciso desse dímero. Não vai ter microtúbulo só de alfa-tubulina e nem só de beta-tubulina. Vai ter microtúbulo formado de alfa-beta-tubulina. Os filamentos, por serem os maiores, os mais grossos, né, são tubos longos e ocos. Então, ele tem uma, né, ele é estilo um cilindro, ele tem uma abertura no meio mesmo. Então, esses dímeros de alfa-beta-tubulina vão estar aí dispostos em forma de círculo, fechando aí um espaço, tá? Ó, forma um anel de 13 protofilamentos. O que é isso? Esses protofilamentos de tubulina. Protofilamento é esse aqui, ó, essa fileira, tá? Então, vão ser necessários 13 desses, 13 protofilamentos, um do ladinho do outro, como já mostra essa figura aqui ao lado, ó. Já um microtúbulo, nesse item C, formado, então, por 13 protofilamentos. Na figura aqui de cima, no B, se a gente fizesse aqui um corte transversal nesse microtúbulo, a gente veria, então, os 13 protofilamentos aqui, ó. Então, vai ter 13 protofilamentos para formar este microtúbulo. O protofilamento sendo formado. Então, primeiro se monta o dímero alfa-beta-tubulina. Alfa-beta-tubulina vai se associando meio que em hélice aqui assim, ó. Não é assim, tá? Não monta um protofilamento, que depois chega outro, que depois chega outro, não. Aqui só está dando exemplo do que é chamado um protofilamento. Mas a forma dele se construir, né? Ou a gente diz, o correto seria de polimerizar, formar esse polímero, que é o microtúbulo. A polimerização vai se dando aqui, ó, meio que em hélice, tá certo? Ó. E assim vai, pode ver que aqui tá chegando, ó. Aí vai chegando mais, então isso vai se montando aqui e esse microtúbulo vai crescendo, tá bom? Aqui nós temos eletromicrografias mostrando esse corte transversal no microtúbulo. E aqui, pode contar aqui que vai enxergar os 13 protofilamentos. Com certeza foram com essas eletromicrografias. Que microscópio é esse aqui que faz essas figurinhas? Abre o áudio aí. Eletrônico? De contraste de fase. Não, esse aqui não é o de contraste de fase, é o eletrônico. É o De transmissão? microscópio de transmissão. É o microscópio eletrônico de transmissão, tá? Então, é aquele que vai usar aquela telazinha de metal, naquele tubo a vácuo, né? Que vai colocar, então, e vai ser chuva ali de elétrons ou tiros de elétrons. E onde ele identificou nesse corte transversal, ó, onde ele identificou
ali os protofilamentos, pode ver que ele antes foi preparado, claro, né? Aí, então, onde grudou mais o reagente, ó, ele forma os tubinhos, tá vendo? E eles são completos, ó. Então, vários. Não, desculpa, não é os tubinhos. O tubo é aqui todo, né? Aqui é o microtúbulo todo. Ele mostra cada bolinha dessa aqui é um protofilamento, ó. E é essa figurinha que tá aqui do lado. Ah, e aí fala que ele tem polaridade. Ele tem uma extremidade mais, não é positiva, e tem uma extremidade menos, que não é negativa. Extremidade menos, o correto é dizer extremidade menos, extremidade mais. O que vem a ser isso? Qual que é a extremidade menos? Qual que é a extremidade mais? A extremidade menos é onde ela se iniciou, a gente pode dizer onde houve a nucleação, o início ou o surgimento desse microtúbulo que vai ser polimerizado. A extremidade mais é aqui, ó, é onde ele está crescendo, tá? Então, extremidade menos é de onde ele surgiu e ele vai em direção à extremidade mais. Esse crescimento, então, se dá na extremidade mais. Ok? Tudo tranquilo aí? Vou passar. Professora, Oi? o que faz, quando eu estava vendo, revisando microscopia, o que faz o formol não fixar os microtúbulos, mas o aldeído? É o glutaraldeído que fixa, né? É Sim, porque lembra lá a questão da própria molécula do formol. Porque para eu estar polimerizando, para eu estar fixando este microtúbulo aqui, pode ver que não vai só se associando, ó. E os protofilamentos estão todos aqui, né? Um do ladinho do outro. Então, eles vão se associando. Tem uma interação? Tem. Não sei nem dizer para vocês se há uma ligação, né? Valente, acredito que não. São só associações mesmo que vão acontecendo. O que o glutaraldeído consegue? Porque ele tem dois grupos aldeídicos, né? C dupla OH. Ele parece ele é ali, né? Uma estrutura com duas cabeças, vamos dizer assim. É como se ele fosse com dois extremos que consegue conectar aqui, ó, um protofilamento com o outro. Aí depois consegue com o outro, né? E com o outro, e vai conseguir manter este microtúbulo formado. Se for só o formol, ele não tem aqueles dois grupos aldeídicos, então ele não consegue conectar um protofilamento com o outro do lado vizinho, que depois com o outro. Então ele não seria fixado usando formol. Ele só consegue ser fixado. O que é a fixação, né? É manter a estrutura como ela é, preservando no seu formato. Então, para isso acontecer, no caso lá tem que ser o glutaraldeído, porque ele consegue unir aqui, ó. Ele vai unindo os dímeros, tá? E vai unindo os protofilamentos. Aí sim consegue manter este microtúbulo intacto. valeu, valeu. Ok. Aqui então, ó, nós já até falamos de algumas. Pode ver, ó, forma celular, já falamos, tá? É uma característica geral do citoesqueleto, deslocar cromossomos, organelas, né? Transportar no axônio qualquer vesícula que precisa ser transportada ali dentro, no axônio, aqui falando especificamente do axônio, o transporte de carga acontece em cima dos microtúbulos, tá? Então, no axônio vão ter microtúbulos longos em todo esse axônio, que permite a comunicação do centro celular com as extremidades, chamam dendritos, né? Não, dendritos é aqui. Axônio, qual que é o raminho final é extremidade, né? Ó, aqui do axônio, aqui é corpo celular, né? Acho que dendritos é aqui, não é? Esses raminhos que vão saindo aqui mesmo no corpo celular. Agora me falou esse nome, acho que é aqui mesmo, dendritos. Tem todo o axônio e aqui tem a extremidade. Então, precisa de uma movimentação. Como é que esse centro celular, o corpo celular aqui, vai se comunicar com a outra extremidade? Via microtúbulos, que está aqui nessa, ali dentro do axônio, ao longo do axônio, tá? Movimentar cílios e flagelos, nós vamos ver a organização especial de cílios e flagelos, como acontece, que também aí tem a presença dos microtúbulos. Deslocar cromossomos, e aqui transporte se dá via proteínas motoras, né? O transporte intracelular, vão existir proteínas motoras porque gasta energia, tá? Por isso sempre falo proteínas motoras, já pode associar, gastou energia, sem energia não faz nada. Então, todas as proteínas, quando ditas motoras, é porque elas são
ATP ou GTP dependentes. Elas necessitam dessa energia para fazer o seu transporte, tá bom? Então, essas proteínas motoras vão caminhar pelo microtúbulo, transportando o que precisa ser transportado. Os microtúbulos, ó, é como se fosse aí, como eles são maiores, mais longos, não é nem mais longo, né? Mas são aí estruturas também dispersas pelo. Não vou falar que ele é mais longo que um filamento de actina, que isso vai depender muito da função que ele está desempenhando dentro da célula. Vai ter filamentos também de actina, ou filamentos intermediários que também podem ser longos. A questão dele específica é que sobre ele, ó, consegue fazer o transporte. E fica toda essa organização, organiza. O citoesqueleto como um todo está organizando essas células eucarióticas. Mas eu acho bonitinha essa figura, pode ver aqui que tem vários sapatinhos, que são as proteínas motoras, tá vendo aqui, ó? Isso é uma proteína motora, que está levando essa carga aqui, que é essa vesícula rosa, tá? E durante esse transporte, ó, é por aqui que tem que ficar, vamos parar, né? Ou vai mais devagar, tem curvas, aqui só mostrando assim, pode ir mais lento, né? Aqui, ó, não ultrapasse, né? Não pode ultrapassar aqui. Então, essas proteínas motoras, ao se associarem com os microtúbulos da célula, é onde vai conseguir, aqui embaixo também, ó. Então, tá tendo um fluxo, né? A célula não estava estática, a célula não está parada. Tudo dentro dela, nós vamos ver em sistema de endomembranas, a informação sai do núcleo, que vai para o retículo, que vai para o Golgi, do Golgi vai formar vesículas que vão ser secretadas. Então, como que há todo esse deslocamento aí dessas vesículas que chega a sair lá, né? Forma proteína, uma vesícula que brota lá do retículo, que precisa ir para o Golgi, do Golgi formar vesículas, então isso precisa desse esqueleto e o microtúbulo vai estar fazendo esse deslocamento. Aqui então já mostrei, ó. Tá vendo? As azuis, as vesículazinhas azuis, está saindo da extremidade do axônio, estão fazendo sinapses, né? Estão recebendo aqui informações, elas saem aqui daqui e vão ser transportadas da extremidade do axônio, a extremidade mais do microtúbulo aqui, e a extremidade menos aqui perto do núcleo, tá? Então, pode ver, as vermelhinhas estão sendo direcionadas do corpo celular para a extremidade e as azuis da extremidade para o corpo celular. Então, nós temos, né, eu estava dando exemplo só de uma movimentação, mas nós temos também a movimentação contrária. E enquanto isso precisa ser deslocado, vai ser aí sobre os microtúbulos, usando as proteínas motoras, tá certo? Extremidade menos, extremidade mais. Aqui é só para dar nome aos bois, né? Que sempre, claro, todo mundo nos estudos aí, né, sempre tentando descobrir tudo que se tem a respeito dessas proteínas, de funcionamento celular, descobriu que essas proteínas motoras, elas têm esse caminhar específico. Quem é que leva daqui do corpo celular para a extremidade do axônio? E quem é que leva da extremidade do axônio para o corpo celular? É o mesmo? É a mesma proteína? Não, senão viraria uma confusão também, né? Então, assim, tem as proteínas próprias, proteínas motoras próprias, quem leva a carga da extremidade menos para a extremidade mais, e quem leva da extremidade mais para a extremidade menos. As cinesinas, né, só dando nomes mesmo, as cinesinas, ó, com a sua carga, tem sua cauda e a cabeça motora, porque é ela que entra em contato com o microtúbulo aqui, ela que vai fazer esse caminhar aqui, ó. Olha que bonitinha aqui do lado mostrando. Ela estava assim, aí de repente, né? Ela vai se deslocar, vai se agarrar em um ponto mais distante desse microtúbulo e vai puxar a outra cauda, ó. Ou a outra cabeça motora se desloca. Então, para isso aqui acontecer, ó, gasta-se energia. Pense, até levar daqui do corpo celular até chegar nessa extremidade do axônio. Gasta-se muita energia. Então, realmente, e as dineínas vão fazer o transporte da extremidade mais para a extremidade menos. É só para ter essa organização, tá vendo? Então, existe também até as proteínas específicas que levam da extremidade menos para a extremidade mais e aquelas outras que vão levar como as dineínas, né? Aí é a família, a gente fala assim, a dineína é uma proteína, não, é uma família de proteínas, porque elas vão ser específicas, pode ver aqui, ó, cada uma se liga de forma muito específica à sua carga. Aqui formou um xizinho, né? O ponto de associação com a carga, que é esse triângulozinho aqui. Aqui o ponto específico é diferente para essa carga, aqui também é. Então, pode ver que elas vão ser altamente específicas à sua carga.
tá? É quase aquela ligação chave-fechadura. Então, reconheceu, precisa ser transportado. Se ligou, pronto, vamos caminhar aqui, que as cinesinas caminham num sentido de nem outro e conseguem ir levando essas vesículas. Vocês aí, ó, que está na área da saúde, né? Doença de Alzheimer. É uma instabilidade dos microtúbulos dos axônios. Se eu tenho uma instabilidade dos microtúbulos nos axônios, o que acontece? Levanta o dedo aí quem quer falar. Aqui no caso abre o áudio, né? Prejudica a transmissão do impulso elétrico do neurônio? Então, ó, se tem uma instabilidade de microtúbulo, o que é isso? Ele não vai estar formado, ele não vai manter, ele não vai estar estável. Ele estar estável é isso aqui, ó, ele está plenamente em função, completinho, ligando o corpo celular com a extremidade do axônio. Se ele é instável, que é essa instabilidade de microtúbulo nos axônios, ele não vai estar íntegro. Ele não estando íntegro, não acontece esses transportes. Não vai haver comunicação. Professor, Oi. essa instabilidade é como se ele ficasse despolerizando? Isso mesmo. Ele não vai estar ali na sua estrutura intacta, montadinha, né? Então, ele vai estar despolimerizando, ou não formando, ou forma e desforma, né? Fica assim, que é o formar é o polimerizar e o desfazer ali seria despolimerizar. Então, ele polimeriza adicionando dímeros de tubulina e ele vai despolimerizar perdendo os dímeros de tubulina. Então, se ele despolimerizar aqui nesse ponto, ou no centro, ou nesse, na verdade, costuma ser sempre da extremidade mais para a extremidade menos, a despolarização, né? Ou a despolimerização, né? Despolarização não, é despolimerização, que são polímeros. Então, a extremidade menos está mais intacta, é onde começa a sintetizar, né? É o centro de organização dos microtúbulos, se dá aqui, nós vamos ver como chama, e ele cresce em direção às extremidades da célula. Então, vai haver aqui, ó, uma despolimerização. Ele vai começar a desmanchar mesmo, né? Aí, talvez, a célula até em forma, não, forma de novo, ela vai começar, mas não vai ter uma estabilidade. Então, a falta dessa estabilidade não vai permitir a comunicação entre os neurônios. Então, é falta de informação mesmo, é falta de sinapses, né? É falta de transportar. Por isso, vai perdendo memória, já não consegue fazer conexões. É a questão disso. Aí, como manter esses microtúbulos? Acho que ainda não tem um tratamento assim que vai permitir que os microtúbulos dentro de cada célula, dentro de cada neurônio, consiga se manter estável. Então, veja a complexidade, né? Você mexer dentro de uma célula ali, como é que você vai induzir que os polímeros de tubulina fiquem estáveis? Então, seria algo para se tentar. Eu não sei mesmo, não sei se vocês têm alguém na família, às vezes, ou conhece o tratamento de Alzheimer, mas vai ser mais nesse sentido, às vezes, né? Assim, o pouco que eu sei é mais no sentido de ficar ativando o cérebro, né? Que a gente sabe quanto mais usa o cérebro também, é como se fosse ali os músculos. Quanto mais você usa, quanto mais você ativa ele, melhor fica a questão das conexões. Então, é mais mesmo no sentido de estar forçando esse cérebro, essas células, a estarem fazendo comunicação, né? Então, aí é realmente uma doença bem importante. Professora, mas tem alguma hipótese para a origem dessa instabilidade ou não? Olha, já tem alguns genes específicos, né? Aí a gente vai entrar nas mutações. Tem casos já de genéticos mesmo, né? Já é falta de as proteínas que não são, às vezes, com alguma mutação. O que a mutação leva, né? Leva a uma proteína não funcional. Então, aí, proteínas não funcionais pode estar. E aí a gente pode pensar em vários fatores também, não só em microtúbulos. Então, assim, uma das possibilidades também é essa instabilidade dos microtúbulos. Mas você pode pensar também que você pode ter dineínas não funcionais, cinesinas não funcionais, levando também a distúrbios nesses neurônios. Você pode, às vezes, até resultar como um diagnóstico de Alzheimer também. Então, se você pensar, o que vai levar, então, quando depende de neurônios, está acontecendo aqui dentro? Porque nós temos axônios que, às vezes, são enormes. Nós temos axônio de 1 metro, né? Então, nós temos, assim, maior axônio no nosso corpo, nós encontramos axônio até de 1 metro.
Pensa, você precisa ter ali os microtúbulos disposto, talvez não na sua integridade de 1 metro, mas que tenha microtúbulos do início ao fim desse axônio para estar levando. E aí não é só microtúbulo, né? Nós temos aí também as próprias dineínas e cinesinas, nós temos as próprias vesículas que precisam ser formadas. Então, de várias formas, a gente pode ter problemas nessas comunicações. Aqui na membrana, nós vamos ter proteínas que se associam, né? Essas proteínas vão precisar realizar aqui pinocitoses, vão precisar de invaginações, isso tudo tem proteínas envolvidas, aí elas vão ser transportadas, aqui no caso as vermelhinhas estão chegando, né? Então, elas chegando também, elas precisam fundir aqui nessa membrana, na extremidade do axônio, liberar o seu conteúdo para o meio extracelular, que vai ser captado pela outra célula e assim sucessivamente. Tá? Então, assim, nós podemos ter várias patologias aí só pensando aqui nessa figurinha, em faltando proteínas funcionais, né? Então, isso, por que não tem a proteína funcional? A mutação genética. Essa mutação genética, eu posso ter herdado ela de família, ela pode ter vindo já essa alteração, como você pode acontecer, nós estamos sujeitos a ter mutações em qualquer gene, né, gene do nosso corpo, em diferentes células, de acordo com que entramos em contato aí nesse nosso meio. Tá? Como os microtúbulos se formam? Quando tiver dúvida, vocês podem abrir o áudio aí e perguntar, tá? Eu ia falar a mesma coisa. Aqui, como se formam, então, os microtúbulos? Nas células em interfase. Célula interfásica é aquela célula que não está em divisão, tá? Está em interfase, ela está em pausa ali, parada, sem divisão. Então, aí uma célula aqui, né, no seu formato específico, ó, aqui tem o centrosomo, que a gente chama de centrosomo, o centro celular, e daqui irradia todos os microtúbulos para a periferia. Aqui, em célula em divisão, vai formar 2 centrosomos, que a célula em divisão precisa disso, né? Então, dois centrosomos, duplica esse centrosomo, quando essa célula aqui vai entrar em divisão, duplica esse centrosomo, vai irradiar os microtúbulos específicos da divisão celular, necessários aí para a divisão, tá bom? Então, pode ver que eles irradiam daqui, ó. Então, a extremidade menos vai estar localizada aqui no centrosomo e a extremidade mais na periferia, que é para onde ele está crescendo, tá? E aqui na célula ciliada, como nós vimos que os microtúbulos também estão em cílios e flagelos, ó, e vai existir um corpúsculo basal, ou chamado também de cinetossomas, ou também chamado de corpos basais, tá? É daqui que origina, ó, os cílios e flagelos. A sustentação, na verdade, né, que vai sustentar essas membranas de cílios e flagelos. Então, ó, a gente chama isso de CONT, Centros Organizadores de Microtúbulos, tá? Então, são chamados de CONTs, ou Centros Organizadores de Microtúbulos. Como eu já disse, são chamados de centrosoma ou centro celular, nas células em divisão ou na célula interfásica. E onde surgem os microtúbulos e flagelos, cada cílio, cada flagelo tem o seu tem o seu CONT, né? Tem o seu corpúsculo basal, tá certo? Então, aqui, ó, cada cílio, cada flagelo tem o seu CONT. Seu CONT é esse aqui, é o corpo basal, ou cinetossoma, ou corpúsculos basais. Como sai, como irradia aqui, então? Ó, como eu falei para vocês, isso aqui chama centrosomo ou centro celular, tá? Então, é esse verdinho aqui, tá vendo? Aquele mesmo verdinho que a gente estava vendo lá. Ah, por que tem esse verdinho em volta do par de centríolos? Nas células animais, nós sabemos que existe o par de centríolos, e esse centrosoma, então, é formado justamente no par de centríolos. Nas células vegetais, sabemos que não tem centríolos, mas tem centrosomo da mesma forma, tá? O que é esse verde? Eles chamam aí de estrutura, é tipo uma substância amorfa, não consegue saber identificar ao certo quais proteínas, quais substâncias estão em volta aí, formando essa estrutura esverdeada aqui. Então, é desconhecido, tá? Mas que ela é vista em eletromicrografias, nós vamos perceber isso nas eletromicrografias de citoesqueleto, mas não se sabe ao certo o que está aí envolvendo esse centrosoma. É de natureza desconhecida.
Então, nesse centrosoma, ó, vai existir, pode ver que em verdinho está a alfa e beta tubulina, como nós vimos até agora. E surge o sítio de nucleação. Então, aqui, ó, tem o sítio de nucleação, cada bolotinha vermelha dessa. É onde vai precisar de outras proteínas acessórias, surge até a gama tubulina aqui, ó, tá? Para formar e outras proteínas acessórias que vão associar para formar tipo ali a base, a estrutura inicial para cada microtúbulo. Deve ser por isso que ela não se desfaz, então, aqui. A extremidade menos é onde inicia, acaba dando uma certa estabilidade, que quando outras proteínas se associam a esse, né, aqui aos filamentos do citoesqueleto, acaba dando uma certa estabilidade. Então, eles irradiam daqui. Ó, então, esse sítio de nucleação vai estar localizado no centrosoma, ou centrosomo, e a partir daí, lá é a extremidade menos e as extremidades mais, então, vão estar direcionadas à periferia da célula. Então, esse aqui é um conte, que é o centrosomo, de onde irradiam todos os microtúbulos da célula, tá? Aqui pode ver, então, revendo na figura anterior, ó, aqui um centrosoma e os microtúbulos irradiando, ó, para toda a periferia. E é onde vai ter os deslocamentos celulares, de organelas, né? Então, ele consegue aí estar disperso por toda a célula. E aqui, no caso, para formar cílios e flagelos. Então, aqui também vai ter uma estrutura, vai ser, né, esse corpúsculo basal, parece um centríolo, já adianto aqui para vocês. Fazendo um corte transversal aqui nesse corpúsculo basal, ele é idêntico a se fazer um corte transversal aqui nesse centríolo, ó, em um deles aqui, em um tubinho do centríolo, tá? É idêntico à estrutura de como é formado ali, como os microtúbulos ou os protofilamentos estão associados, é da mesma forma, no centríolo e no corpúsculo basal. Então, é um conte, né? E daqui irradia a estrutura que nós vamos ver também de cílios e flagelos. Então, a polimerização, ó, vai estar no citoplasma, dependendo daí da concentração de cálcio. No citoplasma, no geral, elas são de curtas durações, que são essas aqui, que a extremidade delas estão voltadas para a periferia da célula, então elas podem estar polimerizando e despolimerizando, tá? É chamado de instabilidade dinâmica mesmo, então ela está sempre assim, essa constante reorganização. Então, ela aumenta e diminui, vai ficar assim o tempo inteiro. Tá bom? De acordo aí com a sua função. Então, são curtas durações essas que os microtúbulos citoplasmáticos. Cílios, flagelos e os microtúbulos envolvidos ali na formação dos fusos mitóticos, né? Elas são mais duráveis. Até pela essa necessidade de formação, então, de cílios, para essa necessidade de formação de flagelo, e para a manutenção do fuso, para uma célula se dividir e tudo mais, essa formação ou essa polimerização é mais durável. Então, por que ela vai se tornar mais durável? Porque ela não é puramente dímeros de tubulina. Então, tem proteínas associadas ao microtúbulos que vão permitir aí esta maior durabilidade. O crescimento de GTP, ó, o crescimento do microtúbulo é GTP dependente, ou seja, sem a guanosina trifosfato, que é uma moeda energética também, que tem o mesmo valor energético de um ATP, de uma adenosina trifosfato, para crescer o microtúbulo é necessário existir essa energia, tá? Sem GTP, não há polimerização de microtúbulo. Os microtúbulos citoplasmáticos ainda, né? Então, falando deles, dessa polimerização e despolimerização constante, e já falamos que é GTP dependente. Então, sem GTP não há alongamento de microtúbulos. Pelo contrário, eles vão se desfazer. Tá? Eles vão despolimerizar, eles vão encurtar. Então, aqui é só para evidenciar isso, ó. A todos os dímeros aqui do lado de fora estão com uma moléculazinha vermelha, que é o GTP. Tá? Ó, associados com GTP. E isso, então, vai permitindo elas chegarem e se associarem. Então, pode ver que é um crescimento que gasta energia. Vai crescendo, vai crescendo. Como
a adição aqui desses dímeros ocorre mais rápida do que a hidrólise de GTP, forma essa capa de GTP. Então, essa capa de GTP, ela só existe, e de certa forma é até interessante ela existir, porque ela vai permitir essa manutenção do crescimento, tá? Porque uma vez que não existe mais GTP, ele vai encurtar, ó. Então, a hidrólise vai acontecendo de forma mais lenta do que a associação dos dímeros associados com GTP. Então, enquanto estiver acontecendo isso, enquanto estiver dímero de tubulina associado com GTP, o microtúbulo está crescendo. Já parou, não tinha mais dímeros, né, associados com GTP, acabou ali a disponibilidade de GTP dentro da célula e tal. O que acontece? Não existe mais a capa de GTP, não existe mais estabilidade. Os protofilamentos começam a se dissociarem. Tá? Então, os dímeros ali, as tubulinas GDP, que agora ela já está hidrolisada, quebrou o GTP, começa a se encurtar o microtúbulo. Ele começa a desfazer, vai perdendo os dímeros. Aí perdeu, tudo bem, perdeu esses dímeros. Ele converte esse GDP em GTP, ou uma troca de moeda energética, né? Vai novamente voltar aqui para o início, ó. Começa a crescer de novo. Então, fica constantemente. Tem tubulina GTP? Ao crescimento. Não tem o dímero tubulina GTP, estão todas já hidrolizadas, estão associados com GDP, que é guanosina difosfato, já liberou numa ligação de fosfato, ele começa a encurtar. Isso é essa constante reorganização do citoesqueleto. No caso aqui, nós estamos vendo microtúbulo. Como ele vai polimerizar quando necessário, não tem ali as condições necessárias, ele despolimeriza, ele começa a polimerizar de novo em outro sentido, e assim ele fica constantemente se reorganizando. Existem drogas, tá, que impedem também, que vão atuar aí impedindo, às vezes, a polimerização ou impedindo a despolimerização. Olha só para vocês terem noção. A colchicina, acho que essa que vocês já ouviram falar, a colchicina é muito usada para parar metáfase, tá? Para parar a célula em citogenética, quando se quer fazer análise de cariótipo, contagem de cromossomos, a colchicina é uma substância química bastante utilizada, tá? Injeta ela no animal, na cobaia, e aí ela vai impedir, ó, o que ela faz? Ela impede a polimerização. Se ela impede a polimerização, não vão se formar os microtúbulos mitóticos, né? Os microtúbulos responsáveis pela divisão celular, por isso são chamados antimitóticos. Então, ele vai conseguir, na verdade, vai ser antimitótico, tanto faz de uma forma ou de outra, impedindo a polimerização ou impedindo a despolimerização, você vai estar atrapalhando o processo. Só que no caso da colchicina, o interessante dela é que nem forma, tá? É que a colchicina ela sequestra os dímeros. Ela não deixa esses dímeros disponíveis para o crescimento do microtúbulo. Então, tanto a colchicina, como vincristina e vimblastina, eu até coloquei essas plantinhas aqui, são plantinhas até comuns aí de praça, né? Elas contêm esses reagentes químicos, essas drogas, né, ou essa toxina, vamos chamar de toxina, chamada de vincristina e vimblastina, que são aí antimitóticos que impede a polimerização. Então, para impedir a polimerização, essas toxinas têm que se grudar nos dímeros de tubulina e impedir a polimerização. O taxol... Oi. Uma pergunta rapidinho. A senhora pode repetir a função do GTP? Porque eu me perdi naquela parte lá, nessa parte aqui, aí. Né? A função do GTP é porque o crescimento do microtúbulo é GTP dependente. Precisa ter tubulina, o dímero, né, alfa-beta-tubulina, associado com essa molécula GTP. Então, vai estar ali os três, né, nós podemos considerar que os três estão juntinhos, alfa, beta e GTP, que é cada moléculazinha dessa aqui, ó. Vai ver que ela está com um pontinho vermelho. Então, é alfa-beta-tubulina, que se chamou de molécula de tubulina, tá? Já é o dímero, associado com GTP, com essa moeda energética, que é a guanosina trifosfato, tá? Quem gera GTP? Onde gera GTP, que vocês sabem? Onde se gera GTP na célula? No ciclo do ácido cítrico? Isso, lá no ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico,
lá no forma, cada volta, acho que libera 2 GTPs, não é? Então, isso. Cada volta no ciclo libera 2 GTP, então nós temos GTP sendo formado. E esse GTP é necessário aqui, no caso, para crescimento de microtubo. Então, precisa dele. Enquanto tem GTP associado com tubulina, o que está acontecendo? Ó, crescimento do microtúbulo. Esse GTP, ele vai fornecer a sua energia, né? Para isso que ele está sendo usado aqui, né? Então, ele vai ser quebrado, ele tem 3 ligações fosfato, ele vai quebrar a primeira, que é a de maior energia. Quando ele quebra, pode ver que perdeu já os pontinhos vermelhos. Por quê? Porque agora ele não é mais GTP, agora ele é GDP, guanosina de fosfato. Ele já perdeu um fosfato nesse crescimento, tá? Foi necessário. Então, gasta-se energia para polimerizar um microtúbulo. Quando não tem, então, GTP, foi todo hidrolisado já esse GTP, foi quebrada essa ligação fosfato, ele começa a despolimerizar. Aqui está mostrando que está liberando, então ele está encurtando o microtúbulo. Tá? Ficou claro? Mais alguma dúvida? Tá ok, né? Então, as drogas... Tá. Então, aqui as drogas, ó. Então, o Taxol impede a despolimerização. Ele atua diferente do que essas drogas que impedem a polimerização. Ele vai impedir a despolimerização. Então, o microtúbulo vai ser formado, vai crescer, né? Vai se formar, porém, não vai encurtar. É como ele cresceu, pode até ter encontrado o cromossomo numa divisão celular, mas ele não vai encurtar. E para fazer a divisão celular precisa do encurtamento dos microtúbulos, né? Ele precisa separar uma cromátide da outra, levar um cromossomo irmão para um polo, levar outro cromossomo. Precisa do encurtamento de microtúbulos na divisão celular. É clássico isso. Então, quem está atuando ali são os fusos mitóticos, os fusos mitóticos são microtúbulos. Então, interrompe da mesma forma a mitoses, ó. Então, ele impedindo a despolimerização, ele vai interromper também a mitose. E é um agente aí utilizado no tratamento clínico do câncer, Taxol. Tá? Por quê? O que é a célula cancerígena, né? É uma célula que está se dividindo de forma descontrolada, né? Então, quando ela está aí, o que eu quero fazer? Impedir esse crescimento desorganizado dessa célula. Então, esse Taxol impediria aí, então, essas mitoses descontroladas e é um dos reagentes aí utilizados no tratamento do câncer. Então, nós falamos até aqui dos microtúbulos citoplasmáticos. Agora, nós vamos para os microtúbulos formando centríolos, tá? E também corpúsculos basais, que nós vamos ver depois, que os corpúsculos basais de cílios e flagelos têm a mesma estrutura. Então, já vamos ficando com essa mentalização aí, porque nós vamos ver isso novamente lá em cílios e flagelos. O par de centríolos, né? Então, são 2 cilindros ocos perpendiculares, aí estão organizados de forma perpendicular um ao outro, de tamanho aí mais ou menos fixos, né? De 0,2 micrômetros de espessura para 0,5 micrômetros de comprimento. Então, 0,2 para 0,5 micrômetros. Como é formado esse microtúbulo? Ó, olha aqui nesse item Czinho aqui. Ele é formado por 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trincas de microtúbulos. Então, 9 trincas de microtúbulos se associam, pode ver, para formar um centríolo, tá? Então, cada microtúbulo tem essa estrutura aqui que nós já vimos lá no início, 13 protofilamento, não é isso? E nós vimos que ele vai sendo formado, ó, vai adicionando dímero. Aqui tá falando que é o sítio de nucleação, né? Então, se aqui é o sítio de nucleação, não é, isso aqui tá errado. Se aqui que tá mostrando que tá saindo e entrando, né? Então, o sítio de nucleação é aqui. E aí que ele vai começar na extremidade mais, que tá erradinho, viu? Aqui, então, vai começar a adicionar, ou sair ou entrar os dímeros de as subunidades ou dímero de tubulina. O que acontece de diferente aqui nessa trinca?
Observe bem uma trinca. Como chamou a atenção ali, ela é chamada de A, B e C. Tá vendo aqui, ó? A, B, C, A, B, C. Observe essa trinca. Veja esse anelzinho aqui, ó. Completo, não tá? O anel A completo. Olha o anel B. Olha o anel C. Eles não são formados por 3 microtúbulos formadinhos e unidinhos, um do lado do outro. Interessante como eles se estruturaram. Essa trinca, ela compartilha o B e C, os anéis B e C, ó, compartilha 3 protofilamentos do seu vizinho aqui, ó. Então, somente o A é completo, com os 13 protofilamentos. O B, ele vai ter 10 protofilamentos aqui nesse semi-anel, que não chega a ser um anel completo. Pode ver que ele não é um anel completo, ó. Ele compartilha 3 protofilamentos aqui. E o C vai compartilhar 3 protofilamentos aqui. É como se eu tivesse aqui 13, mais 10, mais 10. Então, 33. Em vez de eu ter 13 mais 13 mais 13, que seria 39 protofilamentos, eu tenho 13 proto mais 10 mais 10. Eu tenho 33. Por quê? Compartilhou 3 aqui. E se você for pensar, é uma forma interessante de manter isso aqui mais unido, né? Ela compartilha protofilamentos. Então, o último protofilamento aqui desse B, ele interage com os protofilamentos do A como se fosse do seu próprio anel. Como o C aqui também vai fazer com o B. Ele vai compartilhar os protofilamentos como se fosse o seu próprio anel. Então, isso mantém aqui essa estrutura, essas trincas formadas. Isso, as trincas. E o que une uma trinca com a outra? Ó, pontes proteicas. Então, vai ter proteínas, são esses tracinhos negros aqui. Esses tracinhos estão unindo uma trinca com a outra, ó. E isso forma, então, o centríolo. Certinho? Interessante, né? Só mesmo para a gente aprender aí e entender essa constituição. Os microtúbulos, ou par de centríolos, né? Nos microtúbulos, não. O par de centríolos, nós estamos falando de centríolos. Eles também se autoduplicam. Aqui, ó, mostrando, então, num ciclo de divisão, nas fases de uma divisão celular, G1, S, G2 e fase M, precisa, né? A gente precisa ter 2 centrosomos, dois pares de centríolos. Cada um vai ocupar uma extremidade da célula, um polo da célula, então precisa surgir. E eles se autoduplicam. Como que eles se autoduplicam? Aqui em G1, eles se distanciam um do outro, olha que interessante. Era aqui o par, eles se distanciam e o outro começa a surgir perpendicularmente. Olha que interessante. E até formar completamente, ó. Cresceu esse, né, aqui, formou um novo centrosomo, formou aí, se autoduplicou, fazendo reconstituindo o par de centríolos, né, aqui também. Então, a gente vai ter, durante a divisão celular, então, a duplicação do par de centríolos, ou do centrosomo, e vamos ter os 2 pares de centríolos, os 2 centrosomos, atuando aí na divisão celular. Então, eles só vão se duplicar nessa necessidade aí de... E também cílios e flagelos, não sei se vocês já viram essa informação, para a formação ali daquele broto celular ou do corpúsculo basal, ele também pode, não é sempre, tá? Como vocês viram aqui, ó, pode surgir, simplesmente começa a crescer aqui esse microtúbulo, pode ser de centríolos, tá? Pode ser, não é que todos são originados dos centríolos, dos corpúsculos basais, mas pode ser também. Então, vão ter algumas células que, às vezes, a origem do broto celular lá, por cílios e flagelos, vai ser originado de centríolos, enquanto pode simplesmente surgir e ali ser montado o corpúsculo basal. Cílios e flagelos. Então, cílios e flagelos, que vai usar microtúbulos, também, olha que interessante, agora já não estamos mais em centríolos, já finalizou centríolos. Agora nós vamos ver esses microtúbulos envolvidos em cílios e flagelos. Vocês já devem ter visto isso aqui, essa organização de como se organiza um cílio e flagelo. É muito interessante, assim, é muito funcional também. O que a gente vê diferente do centríolo?
Eu não tenho mais 9 trincas, eu tenho 9 díades aqui periféricas, ó, pode contar, tem 9. Olha que interessante. Então, eu tenho 9 díades, não mais 9 trincas, como acontece aqui, que tem 9 trincas no centríolos e no corpúsculo basal, mas sim no corpo, ali no interior de um cílio e flagelo, a estrutura é essa. De fora aqui é a membrana celular, membrana plasmática, ó. No interior, então, nós temos essa organização do citoesqueleto e de outras proteínas acessórias. Então, nós temos 9 díades, unidas também aqui nesse azulzinho, ó, por nexinas, chamado de nexina, tá? Que você vai ser essa ponte proteica, então, que vai unir as 9 díades. Esses bracinhos vermelhos são as dineínas, braço interno de dineína. Vimos dineína lá no transporte sobre o microtúbulo. Nós estamos falando de microtúbulo. Então, tem dineína aqui, proteína motora. Ó, para que será essa proteína motora dineína? Vamos ver. Nós temos esses raios radiais. É o que a gente consegue enxergar, e eles deram todos esses nomes. Ó, a gente consegue ver isso numa eletromicrografia. Aqui é uma eletromicrografia. Você consegue ver as 9 díades, você consegue ver aqui os bracinhos de dineína, você consegue ver a nexina, você consegue ver esses raios radiais aqui, ó. Tá em marrom ali na figura ao lado. Você consegue ver esse par central completo, é um parzinho perfeito, unido também por pontes proteicas aqui. E uma estrutura ainda em volta desse par central, que é de cinza ali do outro lado, ó, chamada de camada interna. Então, tudo isso aqui faz parte de centríolos e flagelos. Cílios e flagelos, desculpa. Cílios e flagelos. A gente chama essa estrutura interna axial de axonema, então ele tem uma estrutura interna bem organizada, tá? Tanto os cílios quanto os flagelos vão ter esse mesmo arranjo, e a gente chama esse arranjo estrutural de 9 mais 2. Então, essa estrutura interna se organiza num arranjo 9 mais 2. 9, a gente está falando de microtúbulos, tá? Microtúbulos altamente estáveis, porque eles não vão estar em constante monta e desmonta, não existe isso para cílios e flagelos. Então, a estrutura interna de cílios e flagelos é estável. Os microtúbulos estão estáveis, a não ser que vai ter problemas genéticos. Aí sim, às vezes nem forma cílios e flagelos, que também sabemos que pode ter. Então, mas isso em estrutura normal, em células normais, vão ter 9 díades. O que é o 9 mais 2? 9 díades de microtúbulos. Só tem o A e o B, da mesma forma, o B compartilha protofilamento, ok? Ó, da mesma forma, só tem os microtúbulos A e B. Braços de dineína. A dineína faz o quê? Caminha, né? Ela conecta com os microtúbulos. Então, quando ela tocar nesse microtúbulo vizinho, ela vai querer caminhar, não vai? Dineína é aqueles sapatinhos lá que caminham no microtúbulo. Olha que interessante a função da dineína aqui. Quando essa dineína tocar no microtúbulo vizinho, ela vai querer sair caminhando. Aí nós vamos ver o que acontece. Ó, microtúbulo A, microtúbulo B, ok? Então, 9 mais 2. 2 porque nós temos aqui um parzinho completinho, separados por ponte proteica, não estão unidos aqui como essas díades, é um par central, com toda essa organização, e aqui membrana plasmática. Então, cílios e flagelos são recobertos por membrana plasmática. É uma continuidade do citoplasma, né? O citoplasma vai ali, no início de cílios e flagelos vai ter o broto celular, onde cresce todo o microtúbulo estruturando cílios e flagelos. Falei tudo? Falei. Essa figura, porque isso aqui tudo nós já falamos. O arranjo 9 mais 2, o A e B aqui, braxineína, isso aqui nós já falamos. Eu só quero chamar a atenção aqui para o corpúsculo basal, ó. Não é idêntico em questão dos microtúbulos, muda aqui o centro, né? O centro desse corpúsculo basal ele vai ter uma estruturação diferente aí em questão de arranjo proteico, mas se a gente cortar aqui, ó, foi cortado, feita aqui a eletromicrografia, tem 9 trincas. 9 trincas. Então, quando vê um corte com 9 trincas, eu posso estar vendo a base, ou corpúsculo basal de um cílio ou de um flagelo, como eu posso também estar vendo o corte de um centríolo. Tá? Aqui para chamar
Então, o corpúsculo basal é idêntico a um centríolo. Como eu falei para vocês, o centríolo ali, né, pode servir de broto mesmo para esse corpúsculo, para esses cílios e flagelos, e servir de estrutura para início dos cílios e flagelos. É interessante que a estrutura interna de cílios e flagelos, ó, o que acontece? Aqui é unido, é tudo unidinho aqui, entende? Aqui cortou só para a gente visualizar. Mas o que acontece então? Só cresce A e B, né? Cresce A e B, não cresce o C, que aqui tem ABC no corpúsculo basal, como nos centríolos, ABC, só cresce AB, e surge um par central que não existe ele aqui, ó, no corpúsculo basal ele não existe, e ele surge no crescimento, então, desse cílio e do flagelo. A dineína ciliar e flagelar também, olha que interessante, o que eu falei para vocês? Quando ela toca no microtúbulo vizinho, ela vai querer caminhar, né? Que ela caminha aqui, ó, de mais para menos. Então, se ela caminha de mais para menos, o que ela vai fazer aqui, ó? Ela está se deslocando, está caminhando, nesse sentido aqui. Se não tivesse aquele azulzinho que são chamados de nexinas, que são as proteínas ou pontes de ligação entre as díades, o que aconteceria? Esses túbulos iam deslizar um sobre o outro até desfazer, né? Mas como tem as pontes que estão ligando todas as díades, ele só consegue fazer uma flexão. Ela caminha um tempo e flexiona. Isso vai ser responsável para o batimento ciliar e flagelar. Então, é o que permite, tá? Esse batimento ciliar e flagelar é essa flexão, né? Essa flexão, ela é resultante quando a dineína ali dos cílios e flagelos toca na díade vizinha, isso vai acontecer, então, nas 9 díades, e ela vai querer caminhar, porque ela tocou ali, ela já tem esse movimento, ela só vai fazer a flexão. Olha que interessante. E isso gera um movimento ou batimento ciliar e flagelar. Aqui, então, cílios cobertos por membrana, já falei. As funções de cílios é movimentar fluidos, coletar alimentos, locomoção. Nós vamos ter, né, células ciliadas, e nós temos células também com flagelo no organismo. Então, os cílios, né, na traqueia, nós temos os cílios, vão estar fazendo esse movimento, fazendo locomoção. Com esse movimento deles constante, esse batimento, ou essa flexão de cílios e flagelos, permite esse deslocar de alimentos, né? Consegue fazer locomoções aí, movimentar fluidos. E existe uma doença que são de cílios e flagelos imóveis. Olha o que falta nessa doença de Cartagena. Ausência de dineína. Não vai ter dineínas funcionais, essas vermelhinhas. Se não tem essas proteínas de dineína que vai permitir a flexão, porque ela toca no microtúbulo e faz a flexão, permite o movimento, né? São cílios e flagelos imóveis, não tem flexão, não tem batimento ciliar e flagelar. Então, isso gera bronquites, não vai haver locomoção, né? Não vai movimentar fluidos nem nada. Então, isso vai haver um acúmulo naquelas células ali de resíduos e de tudo mais, precisaria ser transportado. Então, acaba gerando bronquites, esterilidade feminina e masculina. Feminina porque na trompa de Falópio tem cílios, né? Ali nas trompas de Falópio, acho que nem fala mais isso, né? Nas trompas uterinas, elas têm ali cílios para estar fazendo a locomoção do óvulo. Então, o óvulo pode até se soltar lá do ovário, mas ele não vai ser transportado até o útero, porque vai ter cílios imóveis, quem tem essa patologia. E homens serão também estéreis, porque eles vão formar os espermatozoides, porém os flagelos não conseguem se movimentar. Por isso, cílios e flagelos imóveis. Doença de Cartagena. Faltando, então, dineína. Se eu fizesse um corte numa célula ciliada, essa seria a nossa visão. Tá? A gente visualizaria. Professora? Oi? Falta ou só é insuficiente a quantidade de dineína para a doença? Não, aí no caso da doença mesmo, é que ela é não funcional. Mutações. Aí quando a gente diz que uma proteína não funcional, né, ela não consegue cumprir a sua função.
Aí pode faltar, aí a gente vai até ver isso na genética, aí vai depender o tipo de mutação. Tem mutação que forma uma proteína totalmente diferente, tem mutação que às vezes ela troca só um aminoácido, ela se estrutura de uma forma diferente, mas ela não consegue ser funcional, tá? Então vai ter vários, assim, nós podemos pensar em várias possibilidades, de nem existir ou de existir, porém, sem a função. Aí com alguma estruturação diferente da normal, da funcional, ela não consegue. Então, isso, você já herda isso, tá? Para a doença de Cartaz, você já nasce com a mutação para as dineínas. Então, nós vamos pensar aqui em cílios e flagelos, mas você vai pensar que vai faltar dineína em todos os, ali em todos os transportes intracelulares, que também necessita de dineína, apesar que essa aqui é muito específica, essa que forma cílios e flagelos, nós vimos que é uma família de dineínas, então vai faltar um tipo específico, né? Aí, nesse caso, sim, é aqui que essa que forma cílios e flagelos, ela vai tornar eles imóveis. Então, é porque falta a dineína funcional, por uma deficiência genética, ali, uma mutação genética, um erro genético, justamente nesse gene desta proteína. Aqui, então, cílios, ó, se recortar, a gente vê membranas e vê a organização do arranjo 9+2. A gente sabe que é cílio por quê? Pela quantidade, olha, um do ladinho do outro. Célula ciliada é vários cíliozinhos saindo na célula, enquanto célula flagelada, com flagelo, ela tem aí um flagelo, né? Ó, então, aí você faz um corte, você veria só um. Então, os flagelos são mais longos que cílios, e também aí o principal função dos flagelos é o movimento celular. Esse movimento... Professora, Oi? a senhora pode voltar lá naquela parte e falar qual é o nome daquela estrutura que ela limita a locomoção da dineína? É a nexina, que são as pontes de ligação. Ó, vou voltar. Essa aqui é azulzinha, tá vendo? Ó. Então, ela se a gente fizesse, né, aqui, ó, em pares isolados de microtúbulos, a dineína provoca o deslizamento dos microtúbulos. Em flagelos intactos, né, ou cílios também intactos, ela só vai permitir a flexão, porque, ó, como nós vimos aqui, tá vendo esse azulzinho? É a anexina. Ela que faz a conexão entre os dímeros de tubulina, os dímeros não, entre as díades. A gente chama de díades, esse parzinho aqui. Então, ó, esse azulzinho está aqui. E ele não existe um. Existem vários ao longo, ó. Existem vários ao longo ali, então, do cílio e flagelo, tá? Então, quando a dineína toca o microtúbulo vizinho, a tendência dele, porque é isso que ele sabe fazer, a dineína é uma proteína motora, ela tocou, é como se ela tivesse que carregar esse outro aqui, né? Que ela tá presa aqui, quando ela toca lá, que pareciam sapatinhos lá naquela outra figura que vimos de dineína e cinesina, quando ela tocou, a tendência dela já é o quê? Eu tenho que transportar. E ela vai fazer esse movimento de transporte, ela vai caminhar um pouquinho aqui sobre esse, só que ela não consegue caminhar plenamente. Então, ela faz o quê? Só flexiona. Então, ela caminha, solta e volta, e toca de novo, caminha e solta, e vai ficar sempre assim, fazendo esse movimento de flexão e volta, né? E retorna, flexão, e fazendo isso é que gera o movimento ciliar e flagelar. Então, são Obrigada. as nexinas, por nada. São as nexinas aí, as proteínas que... Ó, o microtúbulo é mais longo, né? Pode ver que nós gastamos quase 1h30 só para falar de microtúbulos. Vamos aqui, o filamento intermediário é mais curto e depois tem a quitina. Vamos ver, como eu disse para vocês, hoje é meu teste, né? Hoje é o primeiro momento, nós estamos tendo aí uma aula aqui online, presencial remotamente, mas síncrono, né? Vamos dizer assim, que é o termo correto nesse novo momento. Então, vamos ver, eu vou marcar esse tempo, tá? Vou estar calculando tudo, ver o que é possível agora. Se a gente não conseguir fazer tudo que a gente estava programado, a gente pula para a próxima, deixa para a próxima fazer as outras análises. Vamos Professora? ver. Oi? Desculpa interromper. Só uma pergunta. Acho que óbvia, no caso dos espermatozoides é um flagelo, né? Sim, são flagelos. Ah, tá. Aí a questão da organização é a mesma, né? Vai ter, só que eles são longos, só que eles são bem mais longos. E único, costuma ser único. E a principal função deles vão estar em células, como nós, né, vocês têm, os homens têm nos espermatozoides,
tem esse flagelo, é para fazer locomoção, né, desse espermatozoide. Então, se tiver a doença, por exemplo, não vai conseguir fazer um movimento flagelar. Ele não vai ele não vai conseguir locomover o espermatozoide. Então, foi o que eu disse, na doença de Cartagena, pode até produzir o espermatozoide, mas ele não consegue se movimentar. Então, aí é onde gera a esterilidade masculina. E na mulher, por causa dos cílios também, que gera a esterilidade feminina. Aí, no caso, teria que fazer, né, impossível ter um filho, por exemplo? Não, basta fazer uma inseminação artificial, porque existe a produção do espermatozoide. O problema não está na formação, né, do espermatozoide em si, apenas dessa estruturação dos microtúbulos ali por causa da dineína nos flagelos. Aí, filamentos intermediários, então, que é outro filamento do citoesqueleto, tá? São proteínas fibrilares, alongadas, são resistentes e duráveis, bem diferente do microtúbulo, né? Elas são resistentes e duráveis. Essas aqui vão ser verdadeiras cordas, é como se fosse aqueles cabos de aço que vamos ter dentro. Se temos aí uma definição para filamentos intermediários dentro da célula, seriam os nossos cabos de aço. Ele é menor que microtúbulo em diâmetro, tá? Ele tem de 8 a 10 nanômetros de diâmetro. O outro tinha lá, acho que de 13 a 25 microtúbulos, aqui se eu me recordo bem. Eu não gravo essas coisas assim, né? Como se diz, só mesmo para ter uma noção, mas acho que é de 13 a 25, tá lá nos primeiros slides. E aqui de 8 a 10 nanômetros de diâmetro, então pode ver que é bem menor. Ele não é oco, né? Ele vai ser os cabos de aço mesmo, vai ser o entrelaçar aqui dessas proteínas fibrilares, formando esses filamentos intermediários. Vai conferir para as células resistência mecânica. Aqui temos uma figurinha, até aqui marcou os filamentos intermediários, quer ver? Eles estão marcados com algum fluorescente. Fluorescente, ó, estão marcados anticorpos antiqueratina, fluorescentes. Queratina é um filamento intermediário, tá aqui. Então, marcou tudo que era. Como é um anticorpo, isso aqui volta lá naquela aulinha de métodos de estudo em biologia celular e molecular, onde a gente até falou dessa questão de marcação com anticorpo fluorescente, né? Então, ele é um anticorpo contra, ou que vai identificar e vai se ligar aos filamentos intermediários do tipo queratina. Então, quando ele se liga na queratina, ele vai emitir essa sua fluorescência e vai ser visualizada. Olha só quantos filamentos intermediários. Aqui, né, meio que se ramificando, ó, em volta do núcleo, um monte, né, em volta do núcleo. Então, aí nós vamos ter também dispersos pelas células os filamentos intermediários. Como se formam os filamentos intermediários? Eu falei que são os verdadeiros cabos de aço, porque ele vai formar isso aqui no final, ó. Esse é o nosso filamento intermediário. Então, tem um monômero, que é o primeiro aqui no A, um monômero, é uma proteína, tá vendo? Ó, a região alfa-hélice dessa proteína, com a sua N-terminal e C-terminal, específico de proteínas, nas suas... quando vai sintetizar proteína, não é? Dentro ali das ligações peptídicas, tem a porção ou extremidade N-terminal e extremidade C-terminal. E isso, ó, um monômero se liga a outro monômero formando um dímero super torcido. Agora eles já fazem associação, essa região de alfa-hélice faz associação e começa a se contorcer ali, então super torcido, você vai dando força para esse dímero. Dímeros vão se associando, pode ver, formando um tetrâmero. Os tetrâmeros se associam, ó, 2 tetrâmeros associados por suas extremidades. Vai havendo uma associação tão perfeita e vai formando o filamento. Ó, olha só isso aqui. Tá vendo como eles vão se associando pelas extremidades, ó? Vai se associando, formando o cabinho de aço que eu falei para vocês. Pensa como não é forte isso aqui. Então, aqui mostrando uma eletromiocrografia de um filamento intermediário. Tá certo? Então, é um monômero, um dímero, forma aqui um tetrâmero, que são 2 dímeros associados. Aí 2 tetrâmeros se associam, né? Vão se associando nas extremidades e vai formando isso aqui, ó. Vão se contorcendo, pode ver que tem aí, se contorcem novamente e forma esse cabinho aqui, essa cordinha. Onde estão localizados? Estão distribuídos também, nós temos os filamentos intermediários citoplasmáticos, nós temos filamentos nucleares. Os filamentos intermediários que estão no núcleo. O citoplasmático, como nós vimos naquela figura que marcou queratina, ó, células epiteliais, tá vendo?
nas células epiteliais, nós temos o filamento intermediário do tipo queratina. Aí, o que diferencia isso? É o tipo de proteína que está formando esse filamento intermediário. Aí, então, aqui é do tipo que deram o nome de queratina. Aí você tem aqui vimentina relacionados a ela em tecido conjuntivo, nas células musculares, células do sistema neural, tá? Aqui, neurônios também que são chamados de neurofilamento. Neuróglia é tipo o tecido conjuntivo do sistema neural. Neuróglia, células da neuróglia. E dentro dos neurônios nós vamos ter os neurofilamentos. Nos núcleos nós temos as lâminas nucleares. Quando a gente for ver núcleo, a gente vai ver que tem o filamento intermediário sustentando internamente e externamente as membranas nucleares, tá? Por isso são chamadas de lâminas nucleares. São filamentos intermediários que se associam tanto do lado de fora do núcleo quanto do lado de dentro, estruturando o núcleo. Por isso que nessa figurinha aqui a gente viu tanto, pode ver, ó, não tem dentro do núcleo? Não tem filamento intermediário dentro do núcleo, ele existe no citoplasma. E vai ter tanto lá de dentro, mas formando só uma camada, que é chamada de lâmina nuclear, e do lado de fora também, que vai ter filamento intermediário, que já se associa aí com todos os filamentos do citoplasma. É uma interação tão perfeita. Quando você pensar na célula, é essa visão que eu quero que vocês saiam. Acho que é esse o objetivo, pelo menos é o que eu penso para a citologia para vocês. Quando vocês saírem da citologia, eu gostaria, é o que eu desejo, vocês tenham essa visão de célula. Como a célula se organiza. Por isso a gente vê cada etapa. Por isso que traz nos livros de biologia celular e molecular, cada capítulo, até mais de um, falando de cada constituinte celular. É para a gente conhecer esta célula. Aí, para que eu preciso conhecer esta célula? Porque sim, você vai ver tecidos, né? Você vai ver formação de tecidos, tecido já começa a ser células se juntando com células, célula mais matriz extracelular e forma tecido. Para desenvolver suas funções específicas, vários erros, várias doenças se dão por erros, né, genéticos, muitas mutações, a maioria das doenças tem mutações envolvidas, mutações em algum gene específico que vai levar à falta de uma proteína específica, tá? Essa proteína sempre tem uma função dentro da célula, não é à toa que nós temos todos os nossos genes funcionais. Então, um gene que falta, ou uma proteína que falta funcional, você vai ter a ausência da função daquela proteína. Então, é para isso, né? Vamos conhecer essa célula, vamos ver como ela funciona. Uma proteína faltou, como nós acabamos de ver, faltou dineína ciliar. Pronto, você já sabe o que acontece quando falta dineína celular. Não tem lá a instabilidade do Alzheimer, é uma instabilidade de microtúbulo. Então, é isso, tá? Eu tenho, assim, meu desejo é que vocês saiam da citologia tendo conhecimento dessa célula. Desde membrana, com as organelas, esse citoesqueleto, tudo bem organizado, que é tudo muito bem organizado. O que a gente faz aqui é só estar descrevendo tudo isso, na verdade, né? Porque isso já é por si só organizado, e com os estudos foram descobrindo tudo aí que existe, como são formados, e é para isso que a gente vai trazendo essa organização. Então, nos núcleos, que todas as células animais, né, vai ter essa lâmina nuclear. A célula vegetal se organiza um pouco diferente, né? Então, por isso que falou aqui mais de todas as células animais. Essas lâminas nucleares. Então, os filamentos intermediários, como são essas cordas ou esses cabos de aço presentes nas nossas células, vocês viram lá em membrana, para quem se recorda, e aqui então a gente pode recordar também, a formação de desmossomos e hemidesmossomos, são as junções celulares. Então, são filamentos intermediários. O que é a definição de desmossomos e hemidesmossomos? Desmossomo conecta os filamentos intermediários de uma célula com o filamento intermediário da sua célula vizinha. Porque um desmossomo, ele está entre aqui duas células, ó. É um tecido epitelial aqui no caso. Então, essas células precisam ficar justapostas montando um epitélio. Então, para isso, olha só, ela precisa ter esses desmossomos. Então, desmossomos conecta filamentos intermediários de uma célula com a sua célula vizinha. Então, pode ver que aqui eles vão se conectando, vai fazendo essa junção. Vários desmossomos pela essa célula e dispostos pelo citoplasma. E hemidesmossomos conecta, é só metade, né, de um desmossomo, ele conecta célula com matriz extracelular, que no caso essa amarelinha é uma lâmina basal. Então, essa é uma estruturação normal.
E como ela suporta tensões, ela suporta um estiramento. Por que que quando eu pego minha pele, se você pegar a pele e esticar de um lado para o outro, com a nossa força aqui, não vai rasgar? Não rasga porque nós temos aí nesse epitélio esses desmossomos, unindo então esses filamentos intermediários. Se eu não tivesse os filamentos intermediários, ó, e existe patologias também que tem problemas nessas junções, não vai ser o caso de faltar filamento intermediário, mas vai ser o caso de faltar as proteínas que associam aqui no desmossomos, que conectam uma célula com a outra, tá? E faltando essas proteínas, ela não consegue ligar uma célula na outra. Mas tá, aqui primeiro nós estamos falando do citoesqueleto filamento intermediário. Se não tivesse o filamento intermediário, o que aconteceria no estiramento? Se ia romper, né? É o caso que eu estou falando aqui para vocês, lá, quando vocês viram as junções celulares e desmossomos, tem lá na aula que eu passei para vocês, as caderinas, família das caderinas. As caderinas, vocês não estão me vendo, né? Deixa eu falar aqui para vocês. Aqui vocês me veem? Não, né? Vou parar a apresentação. Sim. Ó, o que é a caderina? A caderina está de uma célula para outra no espaço intercelular e ela faz isso aqui, ó. Então, ela conecta as caderinas. Elas estão aqui onde eu estou fazendo a junção dos meus dedos, tá? Então, ó, ela faz isso aqui. Ela não permite que separe. Sem as caderinas, o que acontece? Pode até ter filamentos intermediários nas células vizinhas, porém, quando for fazer um estiramento, se rompe também da mesma forma. São as dermatites bolhosas, pênfigo bolhoso, tem uma patologia chamada de pênfigo bolhoso. Então, o pênfigo bolhoso, ela falta, então a mutação está nas caderinas, ela não consegue fazer isso aqui. Então, não tendo caderinas, vou voltar lá, pode até ter os filamentos intermediários, mas não tem desmossomos. Olha só que interessante. Aí não existe a formação dos desmossomos aqui intactos. Não tendo desmossomo, vai fazer isso aqui do mesmo jeito, rompe. Então, esse pênfigo bolhoso é isso. Né? Essas pessoas que têm essa patologia são aquelas só de ficar enferma numa cama, começa a despelar todinho, formar bolhas na pele, muita vermelhidão, qualquer, né, força que fizer sobre a pele já vai ter ali, vai rasgar essa pele, vai formar bolha, vai soltar camadas. Então, é bem complicado. Vocês procurarem na internet pênfigo bolhoso, né? Vocês vão dermatite bolhosa, vocês vão encontrar isso aí, essas imagens bem assim, fortes por causa disso, porque a pessoa está bem machucada mesmo, questão de pele, por não ter essa formação de epitélios também. Tem o núcleo, então, né, a anômala nuclear. Gente, acho que nós podíamos dar uma paradinha, né? Deixa eu só terminar, ó, vamos fazer só mais esse slide e nós vamos dar um intervalinho, tá? Vocês descansarem também um pouquinho, eu também consigo descansar um pouquinho aqui da fala. Vou só terminar, então, aqui filamentos intermediários, vai ficar faltando só a quitina. Os filamentos intermediários, então, como eu falei, quero chamar a atenção para a lâmina nuclear. Então, para a lâmina nuclear, tem os filamentos do tipo laminas A, laminas B, aí o nome é laminas mesmo, laminas A, laminas B e C, que se estruturam para formar, como eu falei para vocês, ó, elas estão suportando, dentro do núcleo, desculpa, não é aqui é a cromatina, esse azulzinho aqui, ó, eu estou fazendo no marrom, que é a cromatina, é esse azulzinho aqui, ó, elas estão dando estrutura para o envoltório nuclear. Aqui é um poro nuclear, então ela se interrompe, pode ver que a lâmina nuclear se interrompe nos poros, porque tem que ter uma passagem do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma, e aqui suporta, então, onde não tem poros, os filamentos intermediários formando a lâmina nuclear. E nós vamos ter outros filamentos intermediários, que não são as laminas nem A, nem B, nem C, mas outros tipos, do lado de fora aqui também. Então, por isso, quando a gente vê, ó, pode ver, ele está todo envolto do núcleo, né? Não tem dentro do núcleo, só mesmo sustentando o envoltório aqui. Vamos dar uma pausa por aqui?